Irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma quarta com Deus. Que você seja alcançado por essa palavra, você e sua família. Espero que estejam todos bem. Se de repente você está passando por algum problema, alguma perca, que o Senhor venha consolar o seu coração. Vamos à palavra do Senhor. Nesse estudo que nós estamos fazendo, uma série de estudos sobre a caminhada cristã. Hoje nós vamos falar de algo tão importante quanto os outros temas. Hoje falaremos de algumas proposições sobre a igreja. Vamos tentar abordar aqui 10 proposições sobre a igreja, que é a igreja invisível, e sobre a igreja, que é a igreja local, a igreja visível. E que o Senhor fale ao seu coração. Nós vamos estar orando nesse momento para iniciarmos logo após o estudo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada irmão, cada irmã, cada um que está sendo alcançado por essa palavra, Senhor. Que nós possamos entender o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo. Que nós possamos entender a importância de estarmos em comunhão com Deus, com Cristo e comunhão com os irmãos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como disse antes, nós vamos falar sobre 10 proposições sobre a igreja invisível, e a igreja local, essa igreja visível. O primeiro ponto,
o que é a igreja do Senhor, que seria, vamos abordar primeiro o que é a igreja invisível. A igreja invisível é a totalidade dos salvos em todos os tempos, em todas as eras, a igreja que vai estar morando com Cristo um dia eternamente. Essa é a igreja invisível, é a comunidade dos salvos e chamados pela obra de Jesus Cristo, daqueles que foram batizados na Trindade e se tornaram participantes com todos da herança da eternidade. Essa é a igreja. Eu e você não temos como, por mais que nós vemos a igreja visível, ela agindo, nós não temos condições de mensurar e apontar quem é a igreja, quem não é, esse é a igreja, esse não é. Nós não temos essas condições, mas a igreja invisível, ela existe, e essa igreja, ela estará um dia com Cristo eternamente. E cremos, eu e você fazemos parte desta igreja. Efésios capítulo 1, no versículo 22, diz assim, 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então essa igreja invisível, ela é o corpo de Cristo. E nós vamos entender isso no decorrer desse estudo. Então a igreja invisível, quando ela se reúne como igreja local, ela se torna uma igreja visível. E qual é a diferença da igreja visível para essa igreja invisível? A igreja invisível, ela está presente na igreja visível. A diferença é que a igreja invisível, a igreja de Cristo, ela é composta pelos salvos, por aqueles que estarão com Cristo. É uma igreja atemporal, composta pelos salvos de todas as eras, em todos os tempos. E a igreja visível? Na igreja visível, nós vamos ver os salvos e vai ter também os não salvos. Por exemplo, quando nós vemos a parábola do joio e do trigo, que lá Jesus explica para os seus discípulos sobre o joio e o trigo, sobre como eles crescem juntos, como eles estão juntos. Na igreja visível, esse joio e esse trigo também vão estar juntos. E assim como na parábola Jesus explicou para eles, aqueles servos os servos do Senhor, dono daquele campo, que queriam tirar o joio, muitas das vezes nós também, pode ser que passe pela nossa mente o desejo de arrancar o joio, de ficar só trigo, mas nós não temos essa capacidade de saber quem é joio e quem é trigo. E muitas das vezes quem está muito ansioso para separar o joio do trigo, muitas das vezes é o próprio joio se comportando como joio. Então, na igreja visível de Cristo vão estar todos os membros. Na igreja visível vai estar também aqueles que parecem com o trigo, que parecem servos do Senhor, mas não são. Por exemplo, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando a igreja do Senhor está ali caminhando, a igreja está operando, Cristo está operando através da igreja, muitos milagres são feitos, muitas bênçãos acontecem, há comunhão, mas também no meio daquela igreja há o joio, há os falsos irmãos, os não convertidos. Por exemplo, nós vemos na igreja em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, que cometeram um delito terrível de tentar mentir aos apóstolos, tentando mentir ao Espírito Santo de Deus, e acabaram pagando um preço caríssimo. Nós vemos, por exemplo, na terceira epístola de João, versículos 9 e 10, quando ele escreve também à igreja, João ele vai falar sobre Diótrefes. Diótrefes era um homem que ele estava no meio da igreja, ele conhecia a igreja, conhecia a palavra, mas ele não era igreja. Ele estava no corpo ali fisicamente, mas ele não fazia parte. E ele era alguém que atrapalhava a comunhão. Ele é alguém que trabalhava contra a palavra do Senhor. Nós vemos também quando o apóstolo Paulo escreve, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, ele vai falar de Himeneu e Fileto, que eram homens que pregavam uma doutrina errada, eles se desviaram da fé,
se desviaram da verdade e pregavam uma doutrina errada. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, você que está sendo alcançado por essa palavra esta noite: a igreja de Cristo, a igreja invisível, ela é perfeita. A igreja dos salvos do Senhor, ela é perfeita. Mas a igreja visível, enquanto estamos aqui na terra, ela tem imperfeições. Ela tem joio no meio dela, muitos que não se comportam como cristãos e tentam atrapalhar a obra do Senhor. Mas como eu disse antes, não cabe a mim e a você separarmos o joio do trigo. Jesus, quando ele conta a parábola, ele fala que naquele grande dia os anjos vão separar o joio do trigo. Então essa igreja visível, ela é composta por pessoas, por homens, por mulheres, por pessoas que têm as suas imperfeições. Mas aqueles que são servos do Senhor, eles vão caminhando, amadurecendo, até um dia alcançar a estatura de varão perfeito. Um outro ponto importante é que a igreja, essa igreja que está aqui, a igreja invisível, que está inserida nessa igreja visível, ela se reúne para congregar, para adorar. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, vamos estar lendo aqui para os irmãos, para que nós possamos entender. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Que diz assim a palavra do Senhor: E consideremos uns aos outros, não nos incentivarmos, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Então a igreja do Senhor, ela tem que congregar, ela tem que estar junto. Mas se nós olharmos na palavra do Senhor, por exemplo, no evangelho escrito pelo apóstolo João, nós vamos ver Jesus falar que ele é a videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. Esses ramos, eles estão ligados à videira e, consequentemente, o ramo está ligado também uns aos outros. Não há como ser igreja do Senhor e não congregar. Não há como ser igreja do Senhor e não viver em comunhão. Igreja, ela precisa estar em comunhão. A figura da videira é muito importante nós estarmos entendendo isso, que Cristo é a videira, nós somos os ramos da videira, estamos ligados a Ele e, consequentemente, ligados uns aos outros. Outra figura importante, como nós lemos na carta aos Efésios, que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membro desse corpo. Membro separado do corpo não é corpo, não há como ser membro separado do corpo de Cristo. Outra alusão importante que podemos fazer é sobre o rebanho. Jesus, ele fala lá também no Evangelho de João que ele é o bom pastor. Nós somos as ovelhas. A ovelha, ela não pode viver solitária, nem deve. A ovelha que ela decide viver uma vida solitária, uma vida egoísta, ela se torna presa fácil para os lobos. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela se reúne. A igreja do Senhor, ela congrega. Vivemos um tempo em nossa atualidade que é muito comum nós irmos falarmos dos desigrejados, de pessoas que em algum momento de suas vidas se decepcionaram com a igreja, que se decepcionaram com algumas ditas igrejas e resolveram viver uma vida afastada da comunhão. Mas como eu disse antes, a igreja, ela tem a igreja visível, ela tem pessoas imperfeitas, ela é feita por homens, mas Cristo é o cabeça da igreja. Então, meu irmão, é importante que nós sejamos congregados. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo fala: por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Como ser edificado de forma solitária? Como ser exortado? Exortar não na forma só de ser chamado a atenção, mas exortado na forma de crescimento, de alegrar-se. Como viver assim?
sendo alguém solitário, sendo uma ovelha solitária, sendo um membro que não está num corpo. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos congregar. Nós lemos aqui na carta aos Hebreus que diz: não deixeis de congregar, como já é costume de alguns. Precisamos congregar. Entendemos, é óbvio, que em algumas circunstâncias, por exemplo, vivemos um período de pandemia, que agora nós estamos podendo congregar, mas no começo a gente não podia se reunir, mas pela graça do Senhor, hoje nós podemos. Então é importante a igreja congregar, é importante os irmãos estarem juntos, é importante o corpo de Cristo estar unido. A palavra do Senhor diz que é para nós suportarmos uns aos outros. Suportar é o quê? Dar suporte, dar ajuda, levar as cargas uns dos outros. Então a igreja do Senhor, ela precisa e ela deve reunir-se. A igreja primitiva, no começo da igreja, ao longo da história, a igreja se reunia em beiras de rios, a igreja se reunia nos templos, a igreja se reunia em cavernas. A igreja perseguida, ela se reúne em subsolos, mas eles congregam. A palavra do Senhor diz da importância da reunião, da comunhão, aonde um tem salmos, outros têm orações e cânticos. Essa é a comunhão do corpo de Cristo. Um ponto importante para nós entendermos, nós vivemos num tempo em que surgem muitas igrejas que às vezes têm um nome de igreja, mas pregam uma palavra que não é verdadeiramente a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve em uma de suas cartas e ele diz que ainda que um anjo venha pregar um evangelho que seja diferente do que nós pregamos, o evangelho verdadeiro, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Infelizmente nós vivemos, Jesus nos alertou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias homens ajuntarão líderes para si, terão comichão nos ouvidos e eles resistirão à sã doutrina e eles vão querer ouvir aquilo que eles fazem bem. E isso tem muitas das vezes causado decepções em alguns, e creio que um dos motivos da causa dos desigrejados, não só esse, mas um dos motivos talvez seja pelo fato de terem passado por uma decepção no meio eclesiástico, pelo fato de repente ter passado por uma decepção, uma extorsão financeira, um engano de doutrinas falsas. Mas a igreja de Cristo, ela continua. A igreja de Cristo que prega a palavra verdadeira, ela continua. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então é muito importante, irmãos, se você de repente algum dia passou por uma decepção com alguma igreja, com alguma instituição, se algo aconteceu, que você não venha levar essa experiência negativa, fazer com que você abandone a comunhão com os santos. Nenhum relacionamento abusivo com alguma dita igreja, com algum dito líder espiritual pode fazer você afastar-se da comunhão. É preciso comungar. Experiências ruins em ambientes eclesiásticos abusivos não justificam o abandono da experiência e da vida congregacional. Sabe, nós que quando conhecemos a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor é pregada e ela entra em nossos corações, e quando a gente começa a alcançar maturidade, como o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios, ele fala assim: antes eu era menino, pensava como menino, falava como menino, até que deixei as coisas próprias de menino. Através da palavra do Senhor, nós como membros do corpo de Cristo, nós alcançamos maturidade. E quando alcançamos maturidade, nós podemos entender quando a palavra está sendo pregada de forma verdadeira. Quando Jesus ele é o centro da pregação verdadeiramente. Quando se prega sobre salvação, quando a palavra confronta os nossos erros, as nossas falhas e nos chama ao arrependimento. Essa é a palavra verdadeira. Todo cristão maduro, ele não precisa viver fora da comunhão. Se ele está em um ambiente onde a palavra não é pregada verdadeiramente, ele precisa examinar a palavra do Senhor e ver se verdadeiramente essa palavra está sendo pregada. Se não tiver, procure aonde a palavra estiver sendo ensinada verdadeiramente.
A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 17, no versículo 11, que Paulo certa vez chegou, foi pregando a palavra num lugar chamado Bereia, e a Bíblia diz que os bereanos, eles ouviram a mensagem, e o que eles fizeram? Eles falaram: nós vamos analisar a palavra para ver se é verdadeiramente assim, parafraseando o texto. Eles analisaram, eles viram se a palavra, se aquilo que ele falava estava de acordo com a palavra. E é isso que nós temos que fazer: ouvir a palavra, nos alimentar da palavra, e tudo que fugir verdadeiramente da palavra do Senhor, tudo que distorcer da verdade bíblica, nós não podemos acatar como palavra do Senhor. Precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos revele a palavra e a vontade dEle para que nós possamos seguir. A carta aos Hebreus fala que nós devemos fugir de todo embaraço do pecado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E é através da palavra verdadeiramente que nós conseguimos isso. Outra proposição, meus irmãos, importante, que precisamos levar em consideração, é que nós não podemos generalizar uma experiência negativa como uma igreja. Nós não podemos generalizar como: se eu passei por uma decepção com uma igreja, se eu passei por uma decepção com um meio eclesiástico, com uma liderança, eu não posso generalizar e abandonar a comunhão com os santos e nunca mais estar reunido em uma congregação, em uma igreja local. Eu não posso levar isso como uma regra para a minha vida e eu estar, como eu disse anteriormente, estar vivendo de forma solitária, como um membro fora do corpo, como um ramo fora da videira, como uma ovelha fora do rebanho, embora achando que Cristo é o meu pastor, mas eu estando fora do rebanho. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, pedir ao Senhor que cure as nossas feridas emocionais, que o Senhor nos ajude para que nós possamos superar e nós possamos voltar a congregar como igreja. É muito importante, vou repetir isso, a igreja ela tem que congregar. O membro ele tem que estar reunido, o membro tem que estar com o corpo. Membro fora do corpo não é membro, não é igreja. Outro ponto importante, irmãos, que nós precisamos levar em consideração é nós evitarmos a tentação de colocarmos a igreja como se fosse algo de uma forma customizável. O que é isso? É alterar alguma coisa segundo o nosso gosto pessoal. É eu estar numa igreja e se essa igreja tem algo que eu não goste, eu vou sair e eu vou para outra, e se a outra tem algo que eu não gosto, eu vou sair, e de repente eu passar todo o tempo da minha vida cristã, da minha caminhada cristã, sempre encontrando coisas que eu não gosto. Eu não estou aqui me contradizendo com aquilo que eu disse antes. É examinar a palavra do Senhor. Se o Senhor não é o centro da mensagem, se não se prega sobre a salvação em Cristo, se a palavra não me confronta nos meus erros, aí, beleza, eu tenho que procurar aonde está sendo ministrada a palavra da verdade. Mas é preciso, como a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se a palavra está me confrontando no meu erro, na minha falha, se a palavra está me mostrando o caminho certo a seguir, aí sim eu preciso continuar e mudar. Eu não posso querer mudar a igreja, mudar o corpo de Cristo ao meu bel prazer, a minha forma de pensar. Mas eu tenho que ser mudado e moldado segundo a palavra do Senhor. Meu irmão, é importantíssimo que eu e você estejamos reunidos como igreja do Senhor. É importantíssimo que nós estejamos numa igreja local, reunido, que nós estejamos caminhando nessa igreja do Senhor. É importantíssimo que eu e você entendamos que na igreja nós vamos ver imperfeições, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos vivendo aqui nesse corpo, nós veremos imperfeições, nós veremos falhas, mas nós precisamos entender que um dia Cristo voltará para buscar a sua igreja invisível.
E esta igreja invisível que estará reunida com Cristo, sim, essa igreja, ela será perfeita. Esta igreja, nós, como membros dela, alcançaremos a estatura de varão perfeito. É através de Cristo. Que você possa, meu irmão, crescer na caminhada cristã. Que você possa crescer em maturidade a cada vez mais, segundo a palavra do Senhor. Eu vou ler mais uma vez aqui, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando se vê que o dia se aproxima. Meu irmão, o dia se aproxima. O dia que estaremos com Cristo, ele se aproxima. É importante que nós estejamos reunidos, suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros. É importante que façamos a obra do Senhor. Jesus, quando ele vai curar aquele cego de nascença, a palavra diz o Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 9, ele fala: é preciso que façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Para ser igreja do Senhor, precisamos fazer a obra, precisamos pregar o Evangelho do Senhor. Muitos dizem e criticam a igreja do Senhor como se a igreja se institucionalizou muito e ela se tornou engessada. A igreja do Senhor, ela se organiza. A igreja do Senhor, ela é um organismo, e o organismo, ele é, obviamente, organizado. Quando a gente vê, por exemplo, lá no livro em Atos, no capítulo 6, que a gente vê lá que a igreja, ela estava crescendo, a igreja ia rompendo, e começou a surgir demandas que era preciso organizar. Naquela igreja estava havendo problemas com algumas viúvas que não estavam recebendo a ajuda necessária no momento certo, e começou a haver desentendimento. E o que os apóstolos fazem? Eles instituem os diáconos, eles organizam para que eles pudessem se dedicar à palavra e os diáconos pudessem atender a mesa, pudessem atender a necessidade daquelas viúvas. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela é organizada. O corpo de Cristo, ele é organizado. O Senhor, ele é organizado. Então, irmãos, não há problema da igreja se institucionalizar. Não há problema algum nisso. Nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo, ele é organizado. E eu quero orar com você nesse momento, que a palavra do Senhor, ela possa entrar no seu coração. Você que de repente está nos assistindo esta noite, que por algum motivo, que eu não vou julgar qual seja o motivo, você tenha se afastado do corpo de Cristo. Se por alguma decepção que você sofreu em algum meio eclesiástico, se de repente você entende que você está em pecado e você não tem o direito de estar em comunhão com a igreja do Senhor, eu quero orar com você nesta noite, para que o Espírito Santo te restaure, para que você volte a estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. O Senhor te chama para que você venha estar nesse corpo cujo Cristo é o cabeça, e o Senhor te restaura, para que você, ramo da videira, venha estar enxertado nessa videira que é Cristo, para que Ele venha cuidar, para que Ele venha podar, para que você possa dar frutos e para que você possa crescer da forma correta. Eu quero orar com você para nós estarmos encerrando e que o Espírito Santo venha falar mais e mais ao seu coração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por mais uma quarta com Deus, por estarmos reunidos aqui, pela Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Senhor, que o Senhor venha falar no coração desse irmão ou dessa irmã que está assistindo neste momento, que está sendo alcançado pela Tua palavra. Que o Senhor venha tocar profundamente nesse coração, e que tudo que foi dito aqui sobre a importância da igreja, a importância da comunhão, a importância da igreja estar organizada, a importância do corpo de Cristo, ela venha se tornar uma realidade na vida deste irmão e na vida desta irmã, que eles venham fazer parte da videira, que eles venham fazer parte do corpo, que como ovelhas eles venham estar no rebanho, sendo pastoreados, sendo ensinados. Senhor,
Dê sabedoria e entendimento para aqueles que podem de repente estar sendo guiados num caminho errado, que possam estar sendo extorquidos, que possam estar tendo o seu caminho atrapalhado. Que o Teu Espírito Santo venha abrir esta mente, abrir esse coração, para que eles venham ser guiados pelo caminho certo e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.